27, 13 dos 27 livros a Paulo, entendeu? 13 dos 27, tá? É, Isso que eu queria entender. entendeu? 13 dos 27 são atribuídos a Paulo aí. Eu sem Beleza. querer pausei aqui a gravação, mas voltou já. Foi mal, foi mal. Não, não, tranquilo. Eu ia aumentar o volume, aí parou sem motivo. Mas é isso. Hospital, meu irmão, vai no hospital. Não, mas tranquilo. Outro detalhe é que os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. Grego koiné, lembrando, né, era a língua comum nesses primeiros séculos. Nós temos alguns pedaços ali em Marcos em aramaico, que é para dar uma certa autenticidade, né, ao relato dele, né? Mas, de maneira geral, os textos são escritos em grego koiné. Detalhe, né, lembrando, Jesus falava aramaico, os apóstolos falavam aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque eles foram escritos no período posterior à vida de Jesus. E não foi escrito para os primeiros ouvintes de Jesus. Foi escrito para aqueles que vieram depois de Jesus. E aqueles que vieram depois de Jesus falavam grego, ou tinham mais contato com o grego, e o grego koiné, né? Tanto que o primeiro texto a ser escrito do Novo Testamento, a maioria dos autores vai concordar que é a primeira Tessalonicenses, escrita aproximadamente em 50 depois de Cristo. Aí alguns colocam também a carta aos Gálatas nesse período. Então, ou Gálatas ou Tessalonicenses teriam sido aí a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento, escritas por Paulo. Os evangelhos foram escritos depois de 55, né? Então, por isso que esses textos, lembrando aí, foram escritos em grego, né? Ainda sobre a formação, né? Não foi um processo linear, não foi assim, escrever um, depois vem outro, depois vem outro. Eram cartas, textos escritos para resolver problemas locais. O Novo Testamento não foi escrito para ser texto sagrado. Isso veio ser canonizado depois, certo? Mas Paulo não tinha a mínima ideia de que estava escrevendo algo que posteriormente ia virar Bíblia. Nenhum dos escritores tinha isso em mente. Os livros foram escritos por diferentes autores, diferentes épocas e para diferentes públicos. Isso para a gente é muito importante, porque eu não posso ler o Evangelho de Mateus da mesma maneira que eu leio o livro de Apocalipse. Porque os públicos são diferentes, os contextos são diferentes e os objetivos são diferentes. Mas Ricardo, Deus inspirou cada um para pessoas diferentes, para momentos diferentes, para contextos diferentes. Então isso tem que ser levado em conta quando a gente lê e quando a gente vai trabalhar com esses textos. Processo de organização, né, e canonização foi feito aí no finalzinho do quarto século. Então um período bem distante aí do período escrito, né? Dito essas coisas, né, esse grande resumão aí do processo de formação, falar aqui também das questões relativas aos livros, né, que a gente estudou aí, os 4 evangelhos e o livro de Atos. Lembrando que os evangelhos são a literatura que não contam a vida de Jesus, né, não é uma biografia, são textos escritos para falar da missão de Jesus, mas não são uma biografia. A gente não tem como saber tudo da vida de Jesus, né? Isso é algo que tem que ficar aí bem claro aí pra gente quando a gente está trabalhando esses textos. Em relação ao Evangelho de Mateus, o autor, né, segundo a tradição, coloca isso aí como Mateus, mas a gente conversou já que também pode ter sido um grupo de seguidores de Mateus. Provavelmente essa versão é a mais provável, né? Até porque pela data tardia que o texto foi escrito, e o texto foi escrito em grego. Então um grupo de seguidores de Mateus, né, a comunidade matiana aí, digamos assim, a partir dos ensinos de Mateus, eles resolvem escrever um evangelho e dão um nome a esse evangelho de Mateus para dar autoridade. Isso é chamado pseudomínia. Falamos sobre isso, vale a pena relembrar.
Pseudomínia é a ação de dar o nome a um texto a alguém que inspirou aquele texto. Mas essa pessoa necessariamente não escreveu o texto, mas foi um inspirador, né, desse texto. Destinatários do Evangelho de Mateus, os judeus, né, ou pessoas cristãs, né, ligadas ao judaísmo. A data está aí aproximadamente 80. O contexto é Palestina. E o objetivo do Evangelho de Mateus é demonstrar Jesus como Messias prometido do Antigo Testamento. Isso aí é o grande diferencial dos evangelhos, né? Cada um tem um objetivo diferente, porque os grupos eram diferentes. Então, o grupo de destinatários de Mateus é um grupo de pessoas ligadas de maneira muito forte ao judaísmo. E aí, né, dessa forma, os autores queriam apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos, por sua vez, né, foi escrito por Marcos, ele era discípulo de Pedro. Alguns vão dizer, a maioria dos autores vão dizer que Marcos escreve a partir do relato de Pedro, né? Os destinatários são os crentes que estão em Roma. A data que no texto que eu mandei para vocês está 65. Aí tem gente que põe 57, tem gente que coloca 55, né? Então, as datas são sempre aproximadas. A gente não tem exatidão em relação a essas datas, certo? Alguém quer falar aí? Só para corroborar aí, quando você falou da linguagem específica, né? E falando desse pseudônimo de Mateus, enfim, que ele foi a inspiração. Também a cronologia, não é, às vezes a gente lê achando que Mateus foi escrito primeiro, pelo período que você falou de 80, né, e o outro foi de 57 a 65, data aproximada. Isso. Mas e essa linguagem, quando a gente deu bom, pelo menos a gente fez aí essa GQ1 voltada para os evangelhos sinóticos, né, a gente acaba tendo que ler e entende um pouco essa questão da linguagem aplicada à direção, né, de quem iria receber essas literaturas aí, enfim. Sim. Acho bem interessante. E eu gostei muito aí, cara, quando você falou sobre essa questão de que os evangelhos não são uma biografia, e até hoje eu tinha essa visão, não sei os outros aí, de que era realmente a biografia de Jesus. E agora, vendo de uma outra forma, a gente chega a essa conclusão de que não, né? Não é. Até porque a gente não sabe, né? Tem detalhes da vida de Jesus que a gente desconhece. A gente, por exemplo, não sabe se Jesus namorou, se ele era uma criança levada, né? Se quando ele era bebê, se ele passava mal, se ele tinha cólica. Uma biografia conta detalhes da vida da pessoa. E os evangelhos, a ideia é falar da missão de Jesus, né? Então, cada evangelho vai separar partes da vida de Jesus para fazer sentido dentro do objetivo de cada um, né? Então, e é lindo ver de púlpito tantos pregadores criando alegorias diante de situações que o cara nem nunca pode imaginar, mas ele vai lá e acha que... Exatamente, fosse uma verdade absoluta. O máximo que a gente pode fazer em relação à vida de Jesus são especulações. Qualquer coisa que não esteja escrita diretamente nos evangelhos é especulação. E mesmo que esteja escrita nos evangelhos, é complicado porque cada autor falou de uma maneira, né? Então, certezas a gente não tem. Isso é um detalhe interessante para a gente pensar, entendeu? Não há certeza absoluta sobre detalhes da vida de Jesus. Até tem um campo da teologia que é a busca pelo Jesus histórico, que é tentar diferenciar, né, o Jesus da fé do Jesus da história, do homem, né? Esse homem que esteve aqui entre nós, e aí a busca por evidências arqueológicas, por relatos fora da Bíblia, né? Mas é uma caminhada que tem sido feita aí desde o século XIX até hoje aí, mas é difícil, porque você não tem materiais fora a Bíblia, né? Muitos materiais que possam ajudar
nessas questões, né? Mas tem um campo da teologia que tenta estudar isso aí, que é a questão do Jesus histórico, entendeu? Mas, assim, Ricardo, aí logicamente eu entendo a respeito muito isso, mas também tem um campo que aí eu acho que a gente traça uma linha muito tênue sobre isso. É claro que a gente tem que ser racional, tem que ser honesto, vou usar o termo honesto, com quem vai ouvir a mensagem que, né, a gente pretende pregar. Mas quando você começa vamos colocar assim, questionar muito. não é nem questionar, cara, é tentar provar muita coisa, você acaba sendo de todo o contexto da fé também, porque, cara, tem muita coisa que a gente então, sabe que a gente vive da fé, né, cara? Mas olha só, essa busca pelo Jesus histórico, ela é um trabalho acadêmico. Até porque essa questão do Jesus da fé é justamente o que você está falando. Se eu for tentar desmistificar o Jesus da fé, eu não vou ter a fé, né? Eu vou ter uma história, né, concreta. Mas a ideia não é combater a fé nessa busca. É mais a questão voltada para a academia, né? É algo mais voltado para um ambiente fora da igreja, entendeu? A ideia não mas acaba sendo, implicitamente acaba virando. Bom, é só uma. Não, mas quem trabalha nessa área não está envolvido com a igreja, entendeu? Não tem um trabalho ligado à igreja. É o pessoal ligado à faculdade, à universidade, entendeu? Não tem esse aspecto da fé. É um estudo científico. É isso aí, entendeu? Tá ligado a essa área mais do estudo pelo estudo mesmo. Então não é nem assim, para acabar com a fé da igreja, tanto que nem permite. Por exemplo, não dá para você ter esse discurso na igreja, porque não é um discurso para a igreja, né? Para a igreja é o discurso da fé. Na igreja você tem que falar do Jesus da fé. Não adianta você querer falar do Jesus histórico, entendeu? Mas quando você vai para a busca de dados arqueológicos, é o que você falou, a gente não consegue sustentar a tese ou a teoria, enfim, a gente não sustenta, né? A verdade é essa, né? Vou dar um exemplo. Dá para provar que Jesus ressuscitou? Não dá. A ressurreição de Jesus é uma questão de fé. Ou você acredita ou não acredita. Se alguém argumenta, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu tiver provas, então não tem fé. Então não adianta você dar argumento para essa pessoa, porque ela não acredita, né? Então geralmente quem está nessa questão da história não está preocupado com isso, né? E quem está na igreja também não está preocupado com provas, porque tem a fé. Tanto que na maioria se você lembrar, na maioria das minhas aulas, por que muita gente se incomoda? Porque parece que está atacando a fé da pessoa, né? A pessoa, no geral, ela acha que a fé dela está sendo agredida, porque a fé é algo precioso para ela. Mas não é essa a questão, né? São caminhos, né, diferentes. Né? A busca pela história e a busca pela fé são caminhos diferentes. Mas existem. No nosso papel como estudante, a gente tem que saber que esses caminhos existem, né? Essa é a questão, né? Beleza? Tá ouvindo? Tá sendo assaltado aí? Tá com a cara de nervoso aí? Vamos lá, vamos seguir. Tá mudo, tá dando pra te ouvir não. Tá mudo? Tá sem voz. Tá, eu tô falando que eu tô nervoso, não é por isso não, porque a mulher falou que tinha que comprar carne. Ih, esqueceu. Ih, cara, e agora? Melhor voltar pro mercado, irmão. Tô esperando a aula acabar. Não tava não, eu cheguei aqui agora. Tô esperando a aula acabar pra entrar. Tá. Senão nem entra em casa. Vamos lá, vamos. Ela tá na igreja, tá no ensaio do louvor. Então dá tempo. Vamos lá, vamos continuar, né? O contexto, né? Roma, o objetivo do Evangelho de Marcos é contar a história da vida, morte
e ressurreição de Jesus, né? Lembrando, dentro dessa perspectiva que a gente está conversando, o foco é a missão, né? Não é a biografia. Já o Evangelho de Lucas, não há dúvidas quanto à autoria, realmente é Lucas. No de Marcos também não há dúvida, realmente é Marcos. Lembrando aquilo que a gente já falou, né? Por quê? Porque Marcos e Lucas eram os ex-ninguéns em relação à história do cristianismo. Então não eram pessoas relevantes e importantes para você dar nome a um documento se eles não tivessem escrito. Então, Lucas e Marcos não há dúvida em relação à autoria desses textos. Destinatários são os gregos, né? Escrito também por volta de 80, contexto é Roma, e o objetivo contar a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Só que Lucas tenta de alguma forma ordenar isso, né? Ele dá uma outra perspectiva. O diferencial de Lucas, então vamos pensar, diferencial entre, lembrar, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é para os judeus, para tentar mostrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Marcos é para os romanos, né? Mostrar que Jesus é o Salvador. E Lucas tem um caráter mais abrangente. É para mostrar que a salvação e Jesus veio para todos. Veio para o pobre, para a mulher, para a criança, para o escravo, né? Não veio apenas para os religiosos. Então Lucas vai ter um caráter mais inclusivo nessa perspectiva, né? E, por último, aí o Evangelho de João. O Evangelho de João é escrito por João, não sabemos que João, da mesma maneira que Mateus, alguns autores entendem que um grupo de seguidores do apóstolo João escreveu esse texto com base nos seus ensinos, até pela data também, uma data tardia que ele foi escrito, aproximadamente em 90. Não dá para dizer, né, que o João que escreveu é o João apóstolo, é o autor das cartas e o autor do Apocalipse. Tem gente que coloca, que diz que é o mesmo João, né, que faz tudo isso. Tem gente que liga o João do Evangelho à primeira carta de João, e a segunda, a terceira e o Apocalipse seriam outros Joãos. Mas a gente não tem certeza. Vai depender muito do autor que você lê, do livro que você lê, né, para saber aí que autores teriam escrito ou se foi um autor só, né? Destinatários, judeus e gentios. A data já falamos aí, né? Aproximadamente por volta de 90. E o contexto é cidade de Éfeso. O objetivo, né, é falar também da vida, morte e ressurreição de Jesus. Contudo, o Evangelho de João tem um diferencial. Primeiro que ele tem muitas histórias que não tem nos outros evangelhos. E aí lembrando, né? Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Porque eles são melhor compreendidos quando os vemos juntos. Então, sinótico significa, lembrando, ver junto, né? O Evangelho de João não entra na categoria de sinótico. Por quê? Textos muito diferentes, né, dos outros, e objetivo também muito diferente. O objetivo de João, do Evangelho de João, é mostrar que Jesus é Deus. É falar da divindade, né, aí de Jesus. E esse é um diferencial grande em relação aos outros textos, que a gente não tem em relação ao Evangelho. Eita, calma, deixa eu pegar uma folha aqui. Ao Evangelho aos outros Evangelhos. Então o Evangelho de João, ele vai estar preocupado em apresentar Jesus como Deus. Você quiser provar a Trindade usando os Evangelhos, dá? Não dá, não temos um versículo no Novo Testamento, eu diria em toda a Bíblia, que fale da Trindade. Mas nós temos versículos em João que diz que Jesus é Deus e Deus é Jesus. E os dois não são a mesma coisa e são a mesma coisa. O mais óbvio é João 1, de 1 a 5, né? Então dá para provar que Jesus é divino
pelo texto do Evangelho de João. A Trindade já é mais uma conceituação teológica. Acredita quem quiser, né? E por último, gente, o livro de Atos, também escrito por Lucas, destinatário Teófilo. Aí lembrando, quem seria Teófilo? Desculpa. Teófilo poderia ser um soldado romano que estaria encarregado da guarda de Paulo. E aí Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos para defender Paulo, para mostrar que Jesus e o movimento a partir de Jesus não é um movimento subversivo, mas é um movimento de fé. Teófilo também poderia ser uma pessoa, né? Ou é um adjetivo dirigido aos líderes de grupos cristãos, né? Espalhados por Roma. Então fica aí essas teorias sobre quem seria Teófilo. A data também aí por volta de 80, e o objetivo é contar como foi o surgimento das igrejas primitivas. Não surgiu, gente, uma igreja primitiva. A gente não tem uma igreja primitiva. A gente tem igrejas primitivas. E esse é um outro detalhe muito importante. A igreja de Corinto não era igual à igreja de Roma, que não era igual a de Éfeso e não era igual a de Tessalônica. Todas tinham suas peculiaridades, né, suas características. Cada um, inclusive, as listas de dons dessas igrejas são diferentes. Não tinham todos os dons em todas as igrejas. Isso também é um outro detalhe muito legal, muito interessante. Ou seja, o dom era dado de acordo com a necessidade da igreja, do local onde a igreja estava. Em Novo Testamento 2, nós vamos ter algumas aulas específicas sobre dons, né? Tentar entender cada um deles, o que era, o que significa, se ainda valem hoje ou não, né? Então a gente vai estar trabalhando isso aí. Mas o livro de Atos, então, vai estar preocupado em trabalhar o surgimento das igrejas primitivas, né? Então, é isso, gente. De maneira geral, esse é esse grande resumo aí que a gente tem, né, do que demos até aqui. No grupo lá, né, eu disponibilizei bastante material escrito, vídeo também que ajuda, né? A gente tem hoje muito material bom aí, né, que pode nos ajudar. Já mandei esse material escrito para vocês lá no grupo de WhatsApp, né? Guarda aí, serve como um guia, dá para, né, consultar também e continuar aí as pesquisas aí. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não, de boa. Tranquilo? Então beleza, então é isso. Então ficamos por aqui e semana que vem a gente tá aí só para recolher os trabalhos. Qualquer dúvida aí, só entrar em contato. Valeu. Tá. Valeu, valeu.